Muito boa tarde, é a tarde de variedades aqui do Você Precisa Saber. E a nossa convidada dessa tarde é Fernanda Baccarini, que é ultrassonografista, que vai trazer informações nessa tarde de variedades. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para o público. A gente está aqui para poder esclarecer alguns pontos, né, dentro da nossa área de medicina de imagem. Fernanda, então vamos já esclarecer o que é a ultrassonografia. Bom, Jaime, a ultrassonografia é um exame de imagem, né, que é obtido através de ondas de som, de ondas sonoras de alta frequência, né, que elas varrem os tecidos, obtendo, né, a imagem que a gente vê lá no televisor. Então, assim, de uma forma mais especificada, é assim que funciona o ultrassom, entendeu? E quando que é feito esse exame? Olha, esse exame, ele é feito dentro da nossa clínica, dentro de uma clínica, né? Ele é um exame que não tem nenhum tipo de contraindicação. Ele é um exame que pode ser pedido pelo médico, não só na parte da medicina curativa, mas também na parte da medicina preventiva, entendeu? Tá? Então, assim, ele pode ser pedido em qualquer área da medicina e em qualquer faixa etária que o paciente vai se encontrar, entendeu? E quais os tipos de ultrassom, doutora? Olha, a gente tem uma gama de tipos de ultrassom, tá? Nós temos ultrassom do abdômen, né? Que enfoca todos os órgãos, as vísceras do abdômen, fígado, vesícula, que são os mais pedidos, né? Rim, pâncreas, baço, bexiga, útero, entendeu? Ovário. A gente tem ultrassom das articulações, né? Das pernas, dos braços. As articulações que a gente diz são as juntas, né? Entendeu? A gente tem ultrassom da tireoide, né, que também é muito pedido, tá? A gente tem ultrassom, né, das partes moles, ou seja, dos músculos, da coxa, dos braços. Então, ou seja, tem muitos tipos de ultrassom, tá? Doutora, o exame de próstata? Sim, e isso é muito importante a gente esclarecer, que hoje em dia a gente tem um determinado tipo a gente tem um grau de resistência dos homens em fazer o exame da próstata, não só o toque retal, mas também da ultrassonografia transretal, entendeu? É importante salientar que o médico tem que pedir, o colega que está lá no posto, então não está no consultório, tem que pedir o exame, né, da próstata para aqueles pacientes que já têm naquela faixa etária que precisam fazer o exame, não só o de sangue, mas também o da próstata. E assim, através desse exame a gente pode ver se a próstata está aumentada de tamanho, se é um aumento próprio da idade, ou se é um aumento devido a algum tipo de tumor. Então, assim, é muito importante o próprio paciente se conscientizar que fazendo o exame, não só o toque retal, mas como também o exame de sangue da próstata, fazer a ultrassonografia para poder, né, não ter nenhuma dúvida de que ele não tenha nenhum tipo de problema, né, não só naquele momento, mas também no futuro. Doutora Fernanda, efeito colateral tem algum? Não, Jaime, assim, não existe efeito colateral na ultrassonografia, tá? Até mesmo porque é um exame de imagem, não é um exame invasivo, né? As pessoas às vezes ficam pensando, não, é um raio-x. Não é um raio-x, entendeu? As mulheres podem fazer grávidas quantas vezes elas quiserem, criança pode fazer, tá? A pessoa mais idosa também. Então, assim, não tem nenhum tipo de contraindicação à ultrassonografia. Estou conversando aqui com a doutora Fernanda Baccarini, que é ultrassonografista, que no próximo bloco, trará mais informações para você aqui do Você Precisa Saber. Eu faço tudo. Estamos de volta nessa segunda participação aqui dentro do Você Precisa Saber, nessa tarde de variedades. E a nossa convidada é a doutora Fernanda Baccarini, que é ultrassonografista. Doutora, as mulheres que usam o DIU podem fazer o exame? Sim, Jaime, não só podem, né, como devem fazer o exame de ultrassonografia, até mesmo para ver se o DIU está no lugar correto, né? Quando ela coloca o DIU, quando o médico, o ginecologista, obstetra coloca o DIU na paciente, ele vai querer saber se aquele DIU está corretinho lá dentro da cavidade do útero. Então ela faz, logo depois que coloca o DIU, né? Depois de 30 dias, decidiu lá na cavidade do útero, e depois de 6 meses ou de ano a ano, né, anualmente, conforme a indicação do médico. E quem mais procura o exame de ultrassom? Olha, hoje aqui na clínica, tá?
quem mais procura são as gestantes, são as mulheres grávidas. Por quê? Porque além da gravidez na adolescência estar crescendo assim absurdamente, tem muitas meninas de 13, 14. Eu peguei um caso aqui na clínica de uma menina de 12 anos, né, grávida. Enfim, então essa faixa etária, né, da gravidez na adolescência está aumentando muito. E com isso, os exames também. Então, hoje, quem procura mais aqui são realmente as mulheres que estão grávidas, as gestantes. Doutora Fernanda, é indicado para todas as idades? Sim, todas as idades. Qualquer pessoa pode fazer, do bebezinho até o idoso. Qualquer pessoa pode fazer a ultrassonografia sendo indicada pelo médico, né? E quais as vantagens que o paciente pode ter durante o exame de diagnóstico? Bom, as vantagens, Jaime, são muitas, porque às vezes o paciente chega aqui com uma hipótese diagnóstica de alguma doença, de alguma anomalia, entendeu? E durante o exame a gente pode excluir ou confirmar esse diagnóstico. Então, na hora, né? E junto com o médico. Então, isso é de suma importância e para o paciente, não só para ele, mas também para a gente e também para tranquilizar esse paciente, né, de algum problema que ele pode ter tido, né, o médico pode ter achado que ele estava com algum tipo de problema, algum tipo de anomalia, doença, e na verdade quando a gente faz o exame, né, a gente confirma ou exclui esse diagnóstico. Doutora Fernanda, as mulheres podem substituir a mamografia pelo ultrassom? Não, Jaime, nesses casos primordial é a mamografia. Lógico, naquelas pacientes, né, que tem naquela faixa etária de acima de 35, 40 anos, né, elas precisam fazer primeiro a mamografia. O ultrassom, nessa faixa etária, ele complementa o estudo da mamografia, né? E o único ponto que você pede ultrassom sem precisar pedir mamografia são em pacientes mais jovens, né? Aquelas pacientes que às vezes podem ter um nódulo, alguma coisa assim no seio, e aí a gente faz. Mas, de modo geral, a mamografia, ela não deve ser substituída pelo ultrassom nessa faixa etária, né, feminina. Os cistos e os miomas são identificados com clareza pelo ultrassom? Sim, são sim. Com um bom aparelho, entendeu? Uma boa técnica, eles são muito fáceis de identificar. Principalmente os cistos, né? Aqueles cistos ovarianos que podem ser desde aqueles cistos menores, os mais simples, que tem conteúdo líquido, água, né? São cistos de água que a gente chama. Até os mais complexos, né? Aqueles que têm sangue, que têm pus, né? E os miomas também são bem fáceis de identificar. Então, é um exame que ele permite, né, a gente fazer um diagnóstico com mais clareza, até mesmo para o nosso colega que solicitou. Conversei aqui com a doutora Fernanda Baccarini, que é ultrassonografista, que nos trouxe essas informações aqui nessa tarde de variedades do Você Precisa Saber. Doutora, muito obrigado e tenha uma boa tarde. Obrigada, Jaime. Boa tarde para o público e que essa entrevista tenha sido de grande valia para todos. Que você siga aí o seu dia feliz da vida. Me convencer.